Uma criança ou um adolescente com hiperatividade, o que seria isso? Qual seria o tratamento? E essa mesma criança ou esse adolescente que convive com a família, mas possui déficit de atenção. Quais os problemas ocasionados na família, na escola, no relacionamento social? No programa de hoje, nós vamos tentar explicar um pouquinho desse mal que vem afligindo a muitas famílias. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Sabe aquela criança ou adolescente que não para quieto um minuto? Isso pode ser o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Esse é um transtorno neurológico de causas genéticas que aparecem na infância e podem acompanhar o indivíduo ao longo da vida. Os sintomas são caracterizados pela inquietude, desatenção e impulsividade. Você sabe o que é hiperatividade? No que se refere a crianças, sim. Sim, são crianças que são bastante, digamos assim, ativas durante a aula, durante o período de aula, mesmo em casa. Acho que imagino, né? A pessoa muito ativa, hoje é muito comum, né? Nas pessoas, a gente tem tanta tarefa para fazer, você fica hiperativo. A pessoa ter muito fôlego, não é? A pessoa é muito elétrica, que tenha muita atividade, né? Que seja demais. Criança muito sapequinha, que dá muito trabalho para a mamãe. E você conhece ou já conheceu alguma criança que sofre de hiperatividade? Não, eu já ouvi falar, mas não conheço. Não, que eu saiba não. O meu neto parece que é um pouquinho hiperativo, ele não para. Que sofreu, parente meu. Eu tenho um neto assim. E o déficit de atenção, você sabe o que é? A pessoa que não presta atenção em nada, na aula, em casa. Não. Sei sim, a pessoa, eu acho que uma coisa está ligada à outra, né? Você está tão hiperativo que a tua atenção não consegue se concentrar em nada. Não. Déficit de atenção tem muito a ver com a inteligência da criança. Porque se o assunto não a interessa, ela não vai prestar atenção. Maria Ângela Gobo é psicóloga clínica especializada em psicoterapia comportamental e cognitiva pela USP. É também especializada em dependência química pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Atualmente colabora com o Grupo de Déficit de Atenção e Hiperatividade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos Maria Ângela Gobo. Ela é psicóloga. Ângela, muito obrigado por ter aceito o convite. Prazer recebê-la aqui. Prazer meu. Vamos falar um pouquinho aí sobre alguns assuntos da sua área, né? Que nós, como leigos, pelo menos eu tenho notado que vem acontecendo um pouco mais agora, né? São os problemas do déficit de atenção da criança, do adolescente e da hiperatividade, né? Vamos tentar resumir um pouquinho, tirando poucos termos técnicos aqui para nós entendermos. O que são esses dois tipos de problema? Sim, na verdade a sigla que a gente usa é TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas o ideal seria que fosse TDAH-I, porque na verdade tem um /I que é de impulsividade. Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? A pessoa nasce com esse transtorno. Já nasce com isso, e ele vai desenvolvendo. Exatamente, ele vai desenvolvendo. Essa é uma questão que já gerou muita polêmica, né? Isso adquire ao longo da vida. E não, no caso do TDAH, a pessoa nasce com isso e são 3 sintomas nucleares que aparecem em maior ou menor grau. Não precisa que os 3 necessariamente apareçam e não precisa que os 3 estejam no mesmo grau. Mas são sintomas de desatenção e tudo que envolve esse espectro da desatenção. Por exemplo, a dificuldade de concentração, de se concentrar,
ou a dificuldade de manter a concentração. Então, às vezes, a pessoa, ela concentra, mas ela não consegue manter aquilo por muito tempo. A memória prejudicada. Nas questões de hiperatividade, muita agitação. Mas, desculpe, doutora, nessa parte de concentração, sim. Muitos pais reclamam que o filho ele tem dificuldade na escola, ou de falar alguma coisa, ou de se expressar, ou quando o pai está explicando alguma coisa ao professor, parece que, né, usando aquele linguajar popular, parece que a criança está no mundo da lua, está prestando atenção em outra coisa, não se concentra. É isso mesmo? Sim. Esse é um dos sintomas? Sim, é. E aí é muito legal que você tocou nesse assunto, porque a gente precisa diferenciar o que é o TDAH do que não é, e às vezes as pessoas tendem a olhar no sentido de ou patologizar tudo, o que vira um problema muito sério, porque aí tudo vira patologia, ou então desmerecer essa questão do TDAH, e aí quem realmente sofre acaba não sendo olhado de uma maneira diferente. Porque às vezes pode se confundir com a preguiça, né? Sim. Eu já escutei isso daí de pais. Que meu filho é preguiçoso, não sei o quê. Quando, na verdade, ele não chegou a ter uma análise técnica sobre isso, né? Exatamente. Exatamente. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre isso, mas só para finalizar, né, a questão dos 3 sintomas nucleares. A hiperatividade, inicialmente a gente pensa muito em agitação psicomotora, então literalmente a criança que não para quieta, que anda, que vai para um lado para o outro, que corre, que... E os sintomas de impulsividade, que inicialmente as pessoas não falam tanto, mas que aparecem sim, que quando nós pensamos em impulsividade, o público leigo em geral pensa-se inicialmente em explosões, né? Então o cara é impulsivo, ele explodiu. Não é necessariamente isso. Pode até acontecer, mas a impulsividade, quando nós pensamos em um comportamento, seja ele verbal ou não verbal, que acontece e a pessoa reflete sobre aquilo depois. Então, eu me comporto e depois eu penso. Isso é impulsividade. Falei alguma coisa e depois eu penso. Então, por exemplo, o que é super comum, a pessoa dá um fora. Mas é aquela pessoa que dá muitos foras, sabe? Ai, como você engordou, né? Se não falar, você tá grávida, né? Outra pessoa, a mulher fala, não, engordei mesmo. Então, essa coisa que outra pessoa talvez fizesse aí um meio de campo. Não vou, não sei se ela tá grávida, então não vou pensar. Então isso é um sintoma da hiperatividade? Sim, sim. Que isso é muito comum, a gente conhece, eu conheço várias pessoas assim. Então, sim. Outro sintoma de impulsividade por exemplo, a pessoa terminar responder uma pergunta antes que o outro termine a pergunta. Também é ou muito comum. Completar a frase do outro, ou até cortar a conversa do outro, sabe? E principalmente assim, tem uma conversa, tá falando sobre política, e aí na cabeça dessa pessoa ela pensou em política, e aí foi e pensou não sei o quê, que a política levou a não sei onde, e aí ela chegou no detalhe que ela lembrou na Nova Zelândia, e aí ela faz um comentário sobre canguru. Desculpa, errei. Austrália. Na Austrália. Na Austrália, e ela faz um comentário sobre canguru. Né? Então, assim, aí todo mundo fala, quê? Que você está falando? E assim, isso é tanto de fazer um comentário que não tem nada a ver com o que está acontecendo ali, quanto cortar a conversa dos outros, né? Cortar ali o quanto que a dinâmica está fluindo. Isso seria uma impaciência da pessoa? Sim. A pessoa falar, porque de repente a pessoa acha, eu já sei o que ele vai perguntar, eu já sei o que vou... Deixa eu encurtar a história. Sim. Sim, e aí é pior ainda, né? Quando a gente pensa em criança na sala de aula, quando ela, para piorar, quando ela já sabe o conteúdo que o professor está dando, aí que ela não tem paciência mesmo. Né? Então, essa impaciência, né, em situações onde você deveria esperar e não consegue. É uma inquietude. Normalmente, as crianças não esperam. Elas dão um jeito.
Os adultos vão desenvolvendo mecanismos de compensação. Então, assim, ele está na fila do banco, ele não aguenta ficar na fila do banco. Mas ou ele está no celular, ou jogando um joguinho, ou no WhatsApp, ou alguma coisa ele está fazendo para, assim, disfarçar aquilo. Porque esperar por esperar é quase insuportável. Sem ter nada para fazer, realmente. Sim, sim. E aí você falou, né, da questão de, por exemplo, terminar a frase do outro, que isso é muito comum. Sim, é muito comum. Voltando um pouco no que eu estava falando sobre não banalizar o diagnóstico, mas também não desmerecer, né? Onde fica o nosso ponto de corte? O que é normal, se é que dá pra gente usar esse termo, e o que é TDAH, né? Porque distrair, todo mundo se distrai. Ficar um pouco mais agitado, todo mundo fica. Assim como em várias patologias psiquiátricas, né? Todo mundo tem medo, mas nem todo mundo tem fobia. Todo mundo fica triste, mas nem todo mundo tem depressão. E assim vai. É o limite do aceitável, né? Isso. Então, no TDAH a gente fala muito sobre frequência e intensidade. É uma pessoa que distrai-se muito. É uma pessoa que tem comportamentos de impulsividade que não são necessariamente comportamentos agressivos, de explosão, mas que tem isso numa frequência alta, né? E a hiperatividade também, é o não conseguir parar quieto. E nessa parte da concentração, por exemplo, eu já participei de reuniões onde uma pessoa, ela está lá sentada, ela está presente, ela está quieta, não é que ela está desatenta, ela está conversando com outra pessoa, ou ela está mexendo em alguma coisa, ela simplesmente está sentada ali, você conversa, você acaba de expor um assunto, aí você pergunta para a pessoa fala, como se ela estivesse em um lugar completamente diferente, parece que ela estava, você estava aqui nessa sala e ela estava num outro andar do prédio, mas ela está presente e está olhando para você. O que seria essa reação da pessoa? Ela se isola, ela bloqueia, o que seria? Ela estava em outro mundo. Ela estava ali sentada, mas ela estava realmente assim, em outro plano, pensando em qualquer outra coisa. Se é desse jeito que você me descreveu. Tem aquela pessoa que você está lá explicando e ela está ali, ela está tentando entender e ela não consegue. Exato, que não é o caso. Né? Mas aí você fala, pô, e aí? Aí ele fala, mano, a partir dali não foi. Aí é outra coisa. Mas, normalmente, em situações assim, a pessoa está com a cabeça na lua mesmo, em outro lugar. E com a criança na escola, é normal isso? Acontece? De repente, da criança estar lá presente, ela não está fazendo bagunça, não está conversando, mas ela, pura e simplesmente, ela não está tomando conhecimento do que a professora está falando. Para quem tem TDAH, é super comum. É comum. Não dá para eu falar assim, isso é comum em crianças. Certo. Né? Mas para quem tem TDAH, isso é comum. E aí, que nem você falou, muito desse comportamento da desatenção, da criança estar ali presente, mas estar com a cabeça em outro lugar, e enfim. Estatisticamente falando, nós temos 3 subdivisões do TDAH, que seria o subtipo desatento, onde a pessoa tem mais sintomas de desatenção, e um ou outro de hiperatividade e impulsividade. Subtipo hiperativo, que é ao contrário, muitos sintomas de hiperatividade e um ou outro de hiperatividade e impulsividade e um ou outro de desatenção. E o subtipo combinado, onde existe uma mescla desses 3 sintomas nucleares, né? Numa quantidade significativa nos 3 sintomas, no caso. E assim, estatisticamente falando, os meninos, eles são mais do subtipo hiperativo e combinado. As meninas são mais diagnosticadas no subtipo desatento. Então, é extremamente comum nós recebermos no consultório meninos pequenos do que meninas.
As meninas, na verdade, chegam mulheres adultas. Porque a hiperatividade acho que chama mais a atenção dos pais, né? Exatamente. Esse menino não para, tá pulando, vem para cá, para lá e agitado. E aí ele compromete o funcionamento da sala, Exato. ele atrapalha o colega e a professora fala, leva para terapia, vai cuidar disso. A menina, ela não compromete o funcionamento da sala, mas ela tem os mesmos prejuízos, se nós formos pensar, porque ela, enquanto o menino não está prestando atenção e está brincando e chamando a atenção do outro, ela não está prestando atenção, está no mundo da lua e está tendo os mesmos prejuízos que ele. Só que as meninas acabam passando despercebidas ao longo da vida. E para os pais, Ângela, quais os cuidados, primeiro, quais os sintomas que os pais têm que estar mais atentos para esse tipo de problema? E quais os cuidados que ele tem que tomar quando realmente ele já notou que existe esse problema? É muito importante que os pais observem se esses sintomas acontecem numa frequência alta mesmo, ou se está dentro, de novo, da normalidade. O que seria a frequência alta? Então, se destoa muito de um colega, daí não dá também para a gente pensar em tem que ter um colega para comparar. Mas um ponto que a gente coloca muito, dois pontos que são muito importantes para pensar em diagnóstico é prejuízo. Então, assim, é tanta agitação que aquela criança tem, que ela tem prejuízos com isso. Então, eu já vi crianças assim, caírem, se machucarem. Tá, todas as crianças fazem isso, mas é quase todo dia. Sabe? Cair de lugar alto, que vai trepando nas portas e batentes e vai... Anda correndo, tropeça porque não olha direito onde andou, sabe? Assim, bem aquela coisa de... Tô em outro mundo. Já começa a trazer prejuízo para a criança. Prejuízo, sofrimento. Então, o pai já tem que estar atento, né? Quando atinge esse nível. E um outro ponto, alguns outros pontos importantes. Cronicidade. Então, assim, ele sempre foi assim, desde pequenininho, aí às vezes tem uma situação, a criança leva uma bronca, sabe? Aquilo que, assim... Uma outra criança, talvez, depois daquela bronca, passaria a agir de um jeito diferente, de uma maneira reparadora. Imagina, eles continuam. É crônico. Então, tem o sofrimento, né? Um prejuízo importante que atrapalha. Essa questão da cronicidade. Então, assim, ele era tão calmo e agora tá assim? Claro, a gente precisa analisar o contexto. Então, se a gente pensar... ele era tão calmo e agora está desse jeito. Mas ele ficava só em casa. E agora entrou numa escola super difícil e está tendo problemas de relacionamentos. Pode ser que ele já tivesse, sim, o TDAH, mas tudo estava caminhando muito bem. Ele não tinha que ter tanta demanda para retornar ao ambiente. Vou te dar um exemplo. É muito comum, hoje tem se falado muito que os pais observem as crianças e se atentem a sinais precoces. Mas o que é muito comum? Que o aparecimento dos sintomas aconteçam em idades, por exemplo, de alfabetização. Por quê? Porque quando essa criança começa a ter que dar um retorno para os professores, né, de leitura, escrita, alfabetização, e não é mais o pré-primário, é que hoje mudou muito, né? Mas antigamente o prézinho era muito de desenho, essas coisas. Pré, isso. Aí o mundo começa a exigir um retorno dele, e aí ele não consegue dar. Então é muito comum, assim, em fase de alfabetização, ou quando a criança vai para o 6º ano, que era a nossa antiga 5ª série, que tinha que, até então, lidava com um professor, 2 no máximo, e depois, a partir daí, tem que começar a lidar com 10 professores e matérias diferentes. Já encontra uma dificuldade. Já aumenta muito a demanda. Ou o período de ensino médio,
né? Que aí começa uma carga muito maior para dar conta de vestibular. Então, assim, quando aumenta a exigência muito, aí às vezes os sintomas começam a aparecer. Não significa que essa criança não tinha e passou a ter dali por diante. É que até então ela não manifestava, né? Agora, precisa também perceber se ele nunca teve nada, nenhum problema, e a partir de agora ele começou a ficar birrento, etc., né? Às vezes confunde-se. E aí você vai checar a história da vida da pessoa, era tudo lindo e maravilhoso, até que os pais perderam todo o dinheiro, se separaram. Uma mudança abrupta. Né? Então isso precisa ver se contextualiza, né? Se essa mudança é contextual ao que aconteceu ou não. Eu já tive um paciente que me procurou uma vez, um adulto, falando que estava com sintomas e tal, e falei, bom, ok, né? Comecei a investigar, vou lá investigar a história de infância, porque necessariamente os sintomas precisam aparecer na infância. E ele não tinha nada que fosse característico, né? E eu fui muito assim a fundo nos detalhes, porque fracasso escolar, por exemplo, não é um critério, mas tem muita gente muito boa, muito inteligente que é autodidata, sabe? Ou que consegue prestar atenção 5 minutos na aula. Acabou. E aqueles 5 minutos funcionam. E não precisa nem estudar em casa, nem nada. Aquilo lá ele já pegou, assimilou. Sim, já tive paciente que ia estudando para a escola, para a prova, no ônibus. No ônibus, assim, da casa até a escola. E conseguia bom resultado. Ia super bem. Aí é cada tipo de pessoa com uma reação, né? Isso daí é aceitável. Sim, e aí o fracasso escolar não é o mesmo critério, né? Mas então, aí todos esses detalhes precisam ser olhados com atenção. Esse paciente, por exemplo, ele não tinha nada que chamasse atenção, e aí eu fui investigando, bom, por fim, assim, a vida dele tinha dado uma reviravolta de 3 anos para cá. Quer dizer, já depois de adulto, né? Então, assim, os sintomas começaram a aparecer de 3 anos para cá, coincidentemente, né? Com uma mudança de emprego, de cidade, de mudança de tudo. Ele ficou muito mais ansioso, então não era TDAH, eram outras questões. Isso se fala muito em dislexia. Tem algum relacionamento com isso ou não? Ou é um outro estágio, uma outra doença? A dislexia, eu não sou especialista nisso, né? Conheço, mas não a fundo como o TDAH. Mas a dislexia, ela é uma dificuldade no campo da leitura. Mais né? relacionada à leitura. Sim, então ela está relacionada a questões de aprendizagem. É comum termos comorbidades, que é o TDAH mais a dislexia, né? É uma comorbidade com uma porcentagem alta, que agora eu preciso checar, mas é relativamente alta. Mas ela é bem focada nessa questão da leitura, né? O TDAH, os sintomas e os prejuízos, eles não aparecem só no contexto da escola ou da aprendizagem, que era um outro ponto que eu ia te falar. Isso. Então, assim, isso aparece nos relacionamentos interpessoais, né? Com amigos, com parceiros, né? Namorado, namorada, esposa, marido, no trabalho. Então, em todos os contextos, ou na grande maioria dos contextos. E quais os tratamentos? Tratamentos vários. Vários. Depende também, né? Adulto ou criança, mas, por exemplo, com a criança, nós fazemos uma intervenção na escola. É importante que a escola esteja participando, até para poder ter algumas ações. A intervenção é no ambiente escolar mesmo?
Não no ambiente escolar, mas nós orientamos coordenação, professores, né, como lidar com aquele aluno, ter algumas diferenciações, às vezes são bastante importantes. Por outro lado, a gente toma muito cuidado para que aquele aluno não seja taxado, rotulado como diferente, né? Isso é muito ruim. Então a gente tem um cuidado muito... às vezes acaba até piorando a situação. Sim, né? sim. O médico, porque o tratamento medicamentoso é muito importante. Muito importante. Dá para tratar sem remédio? Até dá. Mas como é uma questão do neurodesenvolvimento, neurobiológica, existe uma baixa dopaminérgica em áreas do lobo pré-frontal do cérebro, né? Então, assim, por mais que exista um esforço, uma reparação em uma série de comportamentos e contextos que a gente faz bastante isso em terapia, né? E ajuda, não vai chegar a uma coisa super 100%, porque existe uma questão neurobiológica associada. E aí, não, como diria uma colega, não tem esforço que faça com que a gente produza mais dopamina no cérebro. Aí realmente precisa da intervenção medicamentosa, que aí os medicamentos de primeira escolha no Brasil, eles atuam justamente aí, no aumento dopaminérgico na sinapse, que é onde aí, então, o funcionamento daquelas áreas cerebrais que estão em subatividade passam a agir, né, numa condição tida como normal. Que aí a pessoa medicada às vezes chega e fala assim, mas eu me distraí. Sim, você se distraiu assim como eu me distraio. Dentro da normalidade. Exato, não é, né? Que aí é o que a gente fala também, essa história de você não vai virar um robô, uma coisa dopada, que é também muito do que a gente briga na mídia por aí, né? Quando tem críticas falando que é droga da obediência, que as crianças ficam dopadas, que querem dominar as crianças e não ter trabalho. E não, peraí, não é assim que o medicamento age, não é essa a função. Se a criança está assim, alguma coisa está errada. Ou no diagnóstico, ou no remédio, ou na dosagem, porque não é isso, melhora muito a vida. E aí as intervenções psicoterapêuticas, né? Porque existe um prejuízo no aprendizado também. Então aí a psicoterapia, ela dá todo esse suporte, inclusive prático, para algumas questões de estabelecimento de prioridades, planejamento, que é bastante falho. Ângela, queria mais uma vez te agradecer, nosso tempo está se encerrando. Queria colocar à disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado que você queira passar para o nosso telespectador, por favor, fique à vontade. Obrigada. Acho que o que é super importante de passar para os telespectadores é que o diagnóstico não seja banalizado, mas também que, se você desconfia, se você viu alguma coisa diferente, procure um médico especializado, um profissional da área da saúde, porque quem tem o TDAH tem muitos prejuízos, sofre demais. Não é uma patologia paralisante, onde a pessoa não consegue agir no mundo, ela age, ela atua, mas é sempre com um esforço sobre-humano. Então, procurar uma ajuda, um diagnóstico, para ver se realmente está tudo dentro do esperado ou existe algo mais aí que possa vir a ser tratado, né? Para dar, no caso de pais, dar condição para o seu filho competir de igual para igual. Ângela, isso. Muito obrigado. Obrigada, Foi um prazer recebê-la aqui. Prazer o meu. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.